Boa tarde, Hare Krishna. Então hoje temos duas perguntas, vamos ver se vai dar tempo de responder as duas, né? A primeira pergunta hoje foi da Dani, de Govardhana. Ela perguntou duas coisas, na verdade, que estão interligadas. Ela perguntou se realmente é possível descobrir o nosso Dharma através da astrologia e perguntou se a astrologia ela tem valor para uma pessoa que está praticando assim, o processo de Bhakti, o processo da devoção a Deus, porque a gente sabe que a astrologia é um processo de olhar para o nosso karma e já que uma vez que a devoção vai assim purificar o nosso karma, se isso tem valor para um devoto, né? Então essas foram as duas perguntas dela. Então a primeira é sobre se a astrologia permite a gente entender o nosso Dharma. A resposta estritamente é não, mas ajuda. E aí a gente vai falar o porquê, né? A gente sabe, bem, astrologia é um assunto muito complexo, que eu vou falar agora é uma visão, assim, grosseiramente simplificada, mas a gente sabe que a astrologia é algo extremamente complexo. Na verdade, eu nem sou astrólogo, então não dá para eu falar com tanta propriedade, não entendo de astrologia. Entendo um pouquinho só, mas não entendo de verdade, assim. Então, mas o ponto é que realmente, né, pela configuração do nosso mapa, o mapa, ele é como se fosse um mapa do nosso karma, né? O mapa astral é como se fosse um mapa, uma foto do nosso karma. E aí o que acontece é que olhando para o seu karma, olhando, né, para assim, para como o karma vai afetar a sua vida, para essas coisas, né, você consegue analisar em retrospecto e descobrir coisas interessantes sobre aquela pessoa, sobre o que ela fez em outras vidas, sobre qual tipo de tendência ela tem e por aí vai. Isso inclui, com certeza, o Dharma dela, porque o Dharma é o tipo de resposta para o nosso karma. Jiva Goswami, né, que é um dos mestres principais da nossa tradição, ele fala que o Dharma de uma pessoa é a resposta direta ao tipo de egoísmo que ela cultivou em outras vidas, né? E aí ele vai falar, uma pessoa que, por exemplo, em outras vidas, ela era muito letárgica, dependia muito das outras, né? E ela era, assim, meio parasita mesmo, né? Eu vi um tempo, assim, uma notícia que eu achei, assim, meio assustadora, que era de um rapaz que tinha mais ou menos 30 anos de idade, nunca tinha trabalhado, não estudava há muitos anos e estava morando em casa. E aí os pais dele tiveram que entrar na justiça para tirar ele de casa. Era na Alemanha isso. Então, assim, tem esse tipo de pessoa, né, que gosta de ficar na aba dos outros, né? Assim, então, se a pessoa, ela na outra vida, ela realmente deu uma parasitada, então nessa vida ela vai vir com o Dharma de fazer coisas muito práticas para poder corrigir essa tendência egoísta que ela teve, né? Se uma pessoa, por exemplo, em outra vida, ela realmente, assim, abusou da fraqueza das outras pessoas, explorou a fraqueza das outras pessoas, então agora ela vem com o Dharma de proteger elas, né? E por aí vai. Né? Se você tinha um Dharma, se você tinha um tipo de egoísmo de outras vidas, você analisar as pessoas para ficar criticando elas, nessa vida agora você vai vir com o Dharma de ter que ajudar elas a superar os defeitos delas, porque já que na outra vida você criticou, agora você vai ter que ajudar. Então, assim, o Dharma ele é uma resposta direta ao nosso karma, e entendendo o nosso karma, eu consigo entender também o nosso Dharma, né? São assuntos totalmente interligados. E aí o mapa vai mostrar um pouco sobre isso, né? Se você olhar, principalmente, analisar o ascendente da pessoa, a gente vai ter indicativos muito fortes de qual são o Dharma da pessoa, né? Normalmente, os signos, eles são divididos em 4 elementos, né? Então, tem fogo, tem a terra, o ar e a água. E os signos relacionados com esses elementos, eles têm algo em comum, né? Então, por exemplo, os signos de fogo, fogo, a gente usa o fogo para cozinhar. Um carro, por exemplo, quando ele vai ligar, você tem que, assim, né, fazer com que o motor entre em combustão. Então, normalmente o fogo está ligado à ideia de você começar algo, né? Você liga o fogo e o fogo, a potência, o calor do fogo, né, a energia que o fogo gera, vai produzir coisas, assim, vai começar algo, né? Então, normalmente os signos de fogo eles estão ligados a essa ideia de você ter energia, disposição para fazer algo, começar um projeto novo, algo extremamente criativo. E também o fogo ele é poderoso, né? Então, quando a gente domina o fogo, a gente consegue dominar os outros elementos, né? Assim, quando a gente manipula o fogo, a gente tem facilidade para poder criar ferramentas para manipular as outras coisas. Então, o fogo ele está muito ligado a essa ideia de energia, de iniciativa, de proatividade e de liderança também. Então tem 3 signos de fogo, né? Que é Áries, Leão e Sagitário. Então a ideia de Áries, né? Tipo assim, Áries
está muito ligado àquela ideia de que quando você, por exemplo, tem um carro, o carro não está pegando, aí as pessoas têm que sair do carro para empurrar o carro, né? Quando você está empurrando o carro, você não fica perguntando pro motorista assim, é mais forte, é mais fraco, você só sai botando a força toda que você tiver até desatolar o carro e assim, você nem pensa muito, você só abaixa a cabeça e sai empurrando. Então a ideia de Ares é isso, Ares ele tem assim esse ímpeto para começar algo, assim, ele não vai medir os esforços, ele só vai fazer, vai fazer, vai fazer, né? Então até por isso que Ares é meio até teimoso assim, né? Meio enérgico, às vezes meio briguento, porque Ares tem essa coisa assim de só jogar energia para frente, né? Então essa o Dharma de Ares normalmente vai estar ligado a essa ideia, assim, de você começar algo, botar sua energia para com que um projeto inicie, né? Leão, aí assim, não adianta, né, uma coisa começar se não tiver quem lidere aquilo. E aí entra Leão, Leão é o rei dos animais, então Leão vai estar relacionado com essa ideia de liderança. Normalmente a pessoa que vai ter esse ascendente, ela vai ser muito carismática, ela vai saber conduzir as outras, agrupar elas. Então é isso, né? E aí, por fim, não adianta só você ter liderança, né, boa administração, boa organização, se você não tem princípios morais norteando aquele empreendimento, porque tudo vai fracassar, vai falhar se não existir ética por trás, né? Se não existir ética, as coisas vão se dissolver, vão acabar. Então, aí vem Sagitário. Sagitário, ele é o arqueiro, assim, com o arco e a flecha apontado para o alto, ou seja, ele está apontado para algo que está além da visão dele, para algo que está além do mundo. Então, é a ideia da ética, da moralidade. Sagitário, ele é regido por Júpiter, né? Júpiter representa o guru. Então, assim, Sagitário está muito ligado a essa ideia de uma liderança não só no sentido prático, assim, não só no sentido carismático, como a do Leão, mas está ligado a uma liderança realmente moral, ética. Ele vai garantir que os pilares da virtude continuem. Então, normalmente o Dharma, de quem tem ascendente Sagitário, está muito ligado a isso, né? Aí, isso são os signos de fogo. Aí você vai ter os signos de terra. Então, da terra, por exemplo, é que vai vir as flores, os frutos, né? A vegetação. Então, a ideia é que a terra também produz minerais, joias preciosas, né? As coisas úteis para a gente vêm da terra. Então, a ideia assim, de que a terra está muito ligada à produtividade. E aí a gente vai ver os signos, né, da terra, que é touro, é virgem e é capricórnio. Então, touro, a ideia é que o touro assim, é um animal meio lento, mas ele é pesadão, né? Só que ele é forte. Então, o touro ele pode carregar carroças, pode carregar pessoas, pode carregar coisas, assim, né? Ele tem esse ímpeto. Então, touro é o primeiro signo de terra. Então, touro vai estar muito ligado a essa ideia de realmente começar a trabalhar com as coisas, de produzir, de fazer coisas muito práticas, de realmente botar a mão na massa e fazer coisas pesadas, né? Tá muito ligado a essa ideia, né? Mas não adianta você só ficar produzindo coisas, né? O touro está muito ligado a essa ideia de produção mesmo, né? Direta, de fazer coisas práticas. Você precisa de um controle de qualidade, aí entra a virgem, né? Então a ideia de virgem é que virgem, na verdade, ela em sânscrito é a Kumari, assim, é a moça que está escolhendo com quem ela vai casar. E aí, quando ela está escolhendo, ela olha um pretendente, olha o outro e fala: aquele ali é meio preguiçoso, aquele ali tem boa família, mas ele não é muito esperto. Ah, não, aquele ali ele não tem uma família muito boa, mas ele é esperto. Então, assim, aí ela vai vendo o defeito, a qualidade de cada um e vai analisando o que é melhor, né? Para escolher o pretendente certo. Então, assim, virgem está muito ligado a isso. Pessoas que têm esse ascendente, elas vão ter muito discernimento, muita discriminação, né? Ontem a gente falou sobre discriminação saudável e negativa, então assim, virgem é caracterizado por esse poder de discriminação, escolher o que é melhor, o que é pior, e aí é o controle de qualidade, né? Não adianta só você produzir, mas tem que produzir com qualidade. Então esse normalmente é o Dharma, né? De virgem está muito ligado a isso. Essa questão de escolher o que é bom, o que é ruim, separar o joio do trigo. E o último signo de terra é Capricórnio. Capricórnio é assim, é a cabra que está escalando as montanhas, a montanha super íngreme, super rochosa, mas ela vai escalando, vai escalando, vai escalando, ela é perseverante, ela consegue superar esses obstáculos. Então também quando você está produzindo algo, você produz, você escolhe o que você quer produzir melhor, mas em todo empreendimento vai ter todo tipo de dificuldades, né? Então, Capricórnio é essa pessoa que vai ter essa persistência de encarar assim as coisas difíceis, que vai aguentar muito tempo de austeridade, muito tempo de dificuldade para produzir uma coisa lá no futuro, né? O planeta que rege Capricórnio é Saturno, que é Saturno, ele é um semideus que ele é manco, né? Ele só tem uma perna dele, ele não tem, né? Só tem uma perna.
Então, ele se move com dificuldade, né? Mas Saturno, ele produz as coisas, ele gera resultados no futuro, mas ele gera resultados assim muito grandes, né? Então essa é a ideia de Capricórnio, está muito ligado à perseverança. Aí vão ter os signos de ar, né? Então ar está muito ligado ao intelecto, está muito ligado a... Deu ruim, né? No Instagram. Ah, no Instagram. O pessoal do Instagram aí deu um defeitinho. É... Então, ar normalmente está ligado a esse tipo de atividade, né? Mesmo na Grécia, por exemplo, né? A gente vê Aristóteles, que é filósofo assim, muito proeminente, o símbolo da escola filosófica de Aristóteles estava muito ligado, era ligado ao ar, né? Ele tinha essa ideia de que o ar estava ligado ao intelecto. Então, tem os signos de ar, eles vão estar ligados a essa ideia de produção intelectual. Então, por exemplo, o primeiro signo de ar é Gêmeos. Então, Gêmeos são, assim, existe essa coisa de que quando tem dois irmãos gêmeos, parece que eles, assim, se entendem, eles têm uma empatia tão grande que um consegue entender o que o outro está pensando, coisa meio mágica, assim, né? Então, em Gêmeos, essa é a ideia. O Dharma da pessoa, que parece que ela tem facilidade de entender o que as outras estão pensando, o que as outras querem ouvir, ela sabe se comunicar. Então, Gêmeos está muito ligado a essa ideia de passar a mensagem de uma forma que vai gerar empatia nas pessoas, que vai tocar as pessoas, né? Normalmente é muito ligado à comunicação, Gêmeos. Então, é esse tipo de intelectual que sabe se comunicar, sabe passar o seu recado. Aí, depois, o segundo signo de ar é Libra. Então, a ideia de Libra é que ele, assim, enquanto os Gêmeos, ele tem essa capacidade de relacionamento porque ele sabe se comunicar. Libra é diferente. Libra, ele já é um passo adiante nos relacionamentos. Ele sabe equilibrar os relacionamentos, né? Ele sabe, assim, fazer com que todo mundo fique confortável, né? Libra mantenha a balança, né? O símbolo de Libra é a balança está estável. Então, sim, se você tem várias pessoas, com certeza essas pessoas vão ter desejos diferentes e por causa disso vão brigar, né? Em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, sempre vai existir divergência porque as pessoas têm desejos diferentes, né? Então, assim, o Dharma de Libra normalmente está muito ligado a falar, olha, vocês têm esses desejos diferentes, mas o centro é esse aqui. Existe esse centro. Vamos todo mundo trabalhar para poder atingir esse ideal comum. E aí, quando todo mundo foca no ideal comum, tudo se harmoniza, né? E aí, o último signo de ar é Aquário. Que Aquário pode parecer que a ideia é que é um signo de água, né? Porque a gente pensa em Aquário, pensa em água. Mas, na verdade, Aquário em sânscrito é Kumbha. Kumbha significa balneário, né? Então, tem até o festival que é o Kumbh Mela, né? Que acontece de 12 em 12 anos, assim, na Índia, que juntam místicos, yogis, espiritualistas de diversas linhas se unem para fazer uma grande celebração assim gigantesca, milhões e milhões de pessoas. Eles fazem isso em balneários. Então a ideia do balneário é que todas as pessoas se reúnem, independente de religião, de idade, de credo, de cor, de sexo, de tudo. As pessoas se reúnem. Então, Kumbha, ou seja, Aquário, está muito ligado a esse dharma de realmente fazer algo social, algo grande socialmente, unir a sociedade. E aí o balneário é o local onde circula muito ar e todo mundo se congrega. Então o aquário está muito ligado a essa ideia também de você circular novas ideias, né? Então isso normalmente é o Dharma de aquário. E por fim tem os signos de água. Então a água é o símbolo assim, da empatia, né? Até o Jung falava que a água ela assim está ligada ao inconsciente. Então os signos de água vão estar muito ligados a essa ideia assim de sensibilidade, né? E aí os signos de água, todos eles estão ligados a essa coisa de produção artística, de terapias, de cura, de ouvir as pessoas de forma empática, né? Então está muito ligado à ideia de psicologia também, né? Enquanto, por exemplo, enquanto os gêmeos fala bem, né? Aí você vai ter que os signos de água, eles ouvem bem, né? E aí o primeiro signo de água é câncer, né? Então a ideia do caranguejo, que ele se esconde na toquinha, assim, ele é meio recluso, né? Assim, meio sensível, meio frágil. E então, porque ele tem essa fragilidade, ele entende a fragilidade dos outros. Então o Dharma, normalmente de quem está em ascendente em câncer, está muito ligado a isso, de perceber as fragilidades do outro, ajudar. Escorpião não, ele já é mais reativo, né? Então é essa coisa assim de ter a sensibilidade de perceber os problemas e reagir rápido. E por fim, peixes, né? A ideia do peixe que são dois peixes, um para cada lado, né? Então é um peixe indo na direção do apego e um peixe indo na direção do desapego, da liberação. Então normalmente quem tem esse ascendente peixe é a pessoa que vai assim se libertar
dos apegos, das amarras, das coisas culturalmente impostas e vai criar coisas novas, vai perceber novas soluções, um novo olhar sobre o mundo. Então, assim, realmente, né, o signo, nosso signo, onde o Sol está, ou então o nosso ascendente, ainda de forma mais forte, vão dar um indicativo do nosso Dharma. Não é só isso, quem quiser entender mais, procure um astrólogo. Aqui em Brajabumite tem um bom, que é o Lilaraja. Assim, mas assim, isso é muito mais complexo do que isso, tem muitas outras coisas, eu dei uma visão simples. Mas por que eu falei no começo que pela astrologia não é possível determinar exatamente qual é o nosso Dharma? Porque, como a gente viu, a astrologia vai ajudar a gente a descobrir nossa vocação. Mas o Dharma não é só nossa vocação. O Dharma é quando a gente usa a nossa vocação ou usamos qualquer coisa que nós temos para cumprir a missão que Deus nos deu. Então é algo ainda maior, né? Assim, algo maior do que só uma vocação. Mas é como você vai usar essa vocação para agradar a Deus e cumprir seu propósito na vida, cumprir seu propósito no mundo, né? Como você vai se encaixar dentro do projeto, do plano de Deus. E aí, quem realmente vai ajudar a gente a descobrir o nosso Dharma são os sadhus, são os devotos, né? São as pessoas que estão, assim, de alguma forma alinhadas, que estão buscando Deus, que já tem algum nível de conexão com Ele, né? É o guru, o mestre espiritual, que é a pessoa, assim, que já é muito avançado nesse caminho de servir a Deus e por isso, assim, é mais sensível ainda a perceber os desejos de Deus. Então, assim, é só através da associação com espiritualistas fortes, né? Assim, espiritualistas avançados e com mestre espiritual que a gente vai entender qual é o nosso Dharma, ou seja, a gente vai entender como a gente vai usar a nossa vocação para se encaixar nesse propósito que Deus designou na nossa vida. É claro que a astrologia ou um teste vocacional são muito úteis para a gente se encontrar, para a gente se entender, tem muito seu papel, mas ainda que eles ajudem, eles não são suficientes, né? Mas a astrologia é muito interessante, né? Inclusive, o próprio Krishna, quando vem nesse mundo, os astrólogos fazem o mapa dele e conseguem entender vários passatempos, várias atividades que ele vai fazer. Então, assim, o mapa astral, ele é como se fosse uma fotografia do nosso karma, né? Mas Deus, ele não tem karma nenhum. E ainda assim, Deus tem mapa astral. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como o Krishna fala no Bhagavad Gita, que quando ele vem nesse mundo, ele realmente se comporta como humano. Ele até fala que algumas pessoas ficam confusas, que ele age assim tão parecido com o humano que acabam zombando dele, né? Então, assim, ele até nasce numa conjunção astrológica específica. Se a gente vê a história de Krishna, tem um grande astrólogo chamado Gargacharya, que faz o mapa astral de Krishna e de Balarama, né, do irmão de Krishna, e consegue inferir muitas coisas dele. Ele fala até quais são, assim, as encarnações anteriores de Krishna, a próxima encarnação de Krishna, ele consegue descobrir todo esse tipo de coisa, né? E mesmo o Prabhupada, assim, os grandes devotos, eles também, mesmo sendo almas avançadas, também, assim, foram feitos mapas para eles quando eles nasceram. O astrólogo que fez o mapa de Prabhupada falou, nossa, esse menino aqui, ele, quando ele tiver uma idade assim, avançada, ele vai fazer todo tipo de austeridade, vai passar por todo tipo de dificuldade para servir a Deus. Ele vai abrir, assim, centenas, vai abrir, né, dezenas de templos no mundo todo. E os pais dele deram o nome dele para ele de Abai Charan, aquele que é destemido aos pés de Deus por causa disso, porque ele é, assim, realmente fazer uma coisa muito difícil, uma coisa muito perigosa, para poder servir a Deus, para poder agradar a Deus. Então o nome dele foi dado de acordo, inclusive, com a astrologia, né? Agora, de novo, o Prabhupada, apesar assim, já existir essa profecia, já existir esse mapa de que ele ia fazer tudo isso, ele só realmente foi empoderado para fazer o que ele fez, para cumprir o Dharma dele, de levar a mensagem de Krishna para o mundo todo, quando ele conheceu o mestre dele. O mestre dele falou para ele, olha, você tem que ir para o Ocidente, você tem que levar a mensagem de Krishna. E o mestre dele ensinou ele como fazer isso, né? O mestre dele falou, imprima livros, escreva livros sobre essa filosofia, os livros, né, são a base. Escreva livros assim com muita pureza, só transmita o recado de Krishna, que isso vai ter potência, vai ajudar a salvar o mundo. E Prabhupada fez o que o mestre dele falou, ou seja, de novo, né? Assim, quem realmente empoderou Prabhupada, quem assim, permitiu que Prabhupada tivesse capacidade e os elementos, as ferramentas necessárias para poder cumprir a missão dele, foi um grande devoto, né? Então, nesse sentido, né? A gente precisa desse tipo de orientação e isso é indispensável, né? Não é só um teste, uma análise que vai ser suficiente. Agora, um outro ponto sobre astrologia, aí é a segunda pergunta, né, da Dani. Ela perguntou se um devoto, assim, a astrologia continua valendo para ele, porque a ideia de que a devoção vai purificar o nosso karma, como eu falei, continua valendo, né? Tanto que é o caso de Prabhupada, assim, o mapa dele se aplicou e era um devoto puro. Mas tem dois detalhes, né?
Primeiro detalhe é que é diferente, né? Assim, o seu karma, ele ainda tá lá, mas ele é diferente, né? Como Krishna, ele vai explicar na Bhagavad Gita, ele fala, olha, assim, nesse mundo eu tenho dois papéis, eu sou o padrasto e a Anumanta. Eu sou o padrasto, eu sou a testemunha das atividades de todo mundo, tô ligado no que todo mundo tá fazendo, tô, assim, vendo de camarim a vida de cada um, eu sei o karma de cada um mesmo, e eu sou a Anumanta, eu sou aquele que permite que todo mundo se depare com o seu karma. Né? Eu estou permitindo que a lei do karma opere. Mas ele fala, ele não se mete na lei do karma, ele deixa o karma lá. Mas ele fala que com o devoto é diferente, porque o devoto é aquela pessoa que convidou Deus a participar da vida dele, né? Deus, ele é uma pessoa sensata, ele é uma pessoa, né, assim, educada. Então ele não vai interferir na sua vida se você não quer. É isso, quem vai interferir na sua vida é a lei do karma, porque é uma lei natural desse mundo, né? Agora, se você pede para Deus participar da sua vida, é diferente. Aí ele vai começar a fazer os arranjos dele. E Deus pode realmente tocar no nosso karma, pode mudar o nosso karma, pode apagar, pode transformar o nosso karma. E o que acontece normalmente com o devoto é que ele vive o karma, entre aspas, ele vive o karma que ele viveria, mas de outra forma. Por exemplo, se uma pessoa que é materialista, que não tem nenhuma espécie de meditação em Deus, por exemplo, ela fica doente. Essa doença vai ser uma doença kármica, né? Assim, pode ser que ela aprenda muita coisa com a doença tá lá para isso, para ela aprender. Pode ser que essa doença seja até um despertar espiritual, né? Isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, ela vai estar meio que sozinha para enfrentar esse karma. Agora, quando você é um devoto, você vai ter a ajuda de Deus ali falando de dentro. Então, assim, uma coisa é você passar pela doença, vendo isso como um arranjo de Deus, entendendo todos os detalhes, como Deus está tentando te proteger, te ensinar de algo. Então você vive o mesmo karma, mas amparado, protegido por Deus, né? E também é a mesma coisa as felicidades, porque você pode assim, ter uma grande felicidade nessa vida e se distrair com ela, perder o propósito da vida porque você ficou assim, deslumbrado com aquele sucesso, né? Outra coisa é você ter sucesso e ver isso como parte assim de um arranjo divino. Então você continua com foco em Deus e não fica com foco naquele sucesso temporário material. Então, assim, a gente vive o karma, mas vive diferente. O karma pode estar lá, só que a consciência com a qual a gente lida com ele é outra, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que o mapa astral ele é extremamente útil, assim como uma previsão do tempo, né? Você, por exemplo, tem que ir trabalhar e você olha a previsão do tempo, você vê que vai chover, você sai para trabalhar de guarda-chuva. É diferente, né? Mas você vai sair para trabalhar do mesmo jeito. Não você vai falar, tá chovendo, então não vou trabalhar. Não tem isso, né? Você tem que ir trabalhar. Então, o problema, assim, uma coisa sutil que pode acontecer é a pessoa começar a depender mais da astrologia do que de Deus, da vontade de Deus, né? Uma coisa é você olhar o mapa astral, fazer assim a previsão astrológica para se planejar de como você vai cumprir o seu dharma, como você vai fazer o que Deus quer que você faça. Outra coisa é você olhar o mapa astral para decidir o que você vai fazer na sua vida, em vez de viver a vida que Deus quer que você viva, né? Então, quando você vê lá que no seu mapa, não, que tal situação é perigosa, nem você tem que fazer ela por causa do seu Dharma, é uma situação difícil, tudo bem, eu vou fazer igual. Eu já sei que vai ser difícil porque meu mapa está mostrando, mas vou fazer igual, porque assim, em última análise, né, Dharma significa estar tá centrado na vontade de Deus, né, cumprir o propósito dele nesse mundo. Então, esse é um perigo que pode acontecer, né, você criar uma idolatria pelo mapa astral, onde ele vira o seu Deus, assim, onde ele vira a base da sua vida. Mas isso pode acontecer com qualquer coisa, né? Isso pode acontecer com medicina, isso pode acontecer com conhecimento. Você pode, assim, ter tanto conhecimento que aí você quer, assim, analisar os mínimos detalhes e fica meio paranoico em discriminar, discernir tudo, né? E não consegue achar nada adequado. Então, assim, também pode se transformar na sua deidade, assim, né? No seu Deus. Você pode ter uma idolatria pelo conhecimento e por aí vai. Então, a gente tem sempre que usar essas ferramentas a favor do Dharma, mas entender que, na verdade, o Dharma não depende de nenhum desses itens. Como Krishna fala no final da Bhagavad Gita, o único abrigo que existe nesse mundo é ele mesmo. A única proteção que a gente tem é o próprio Krishna, né? Então a gente tem que usar tudo para Krishna e não como um substituto de Krishna. Se tem alguém que a gente tem que confiar, é em Krishna. Então, assim, a astrologia não pode ser um substituto nesse sentido. A gente tem que manter a nossa, assim, confiança nos ensinamentos de Krishna mesmo, né?
Então, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado de novo. Só mais uma vez repetir o nosso anúncio. A gente, a partir de segunda-feira que vem, a gente vai começar o Clube do Dharma no Telegram. Então é um grupo no Telegram para a gente discutir, debater e também produzir materiais, traduzir textos, né? A gente vai trabalhar mesmo assim, né? Não só debater, mas trabalhar para produzir um material e tentar fazer algo assim para mostrar como a gente pode seguir o Dharma em cada profissão, né? Então a ideia é que cada profissão tem suas próprias peculiaridades, tem dificuldades, tem coisas que parecem ser antagônicas ao Dharma e outras coisas que parecem muito favoráveis e que a gente pode usar para ajudar a trazer esse Dharma dentro da sociedade. Então nesse grupo a gente vai discutir esses pontos assim mais práticos, mais específicos que às vezes a gente não tem tempo de discutir aqui na tarde do Dharma. Então quem quiser se inscrever, tem o link aí para o formulário de inscrição, já está na descrição do vídeo. Já tem 11 pessoas já inscritas, a gente ainda não respondeu todo mundo. No domingo a gente vai responder todo mundo que se inscreveu, e aí vai responder individualmente, e aí na segunda a gente começa o grupo, as atividades lá. Então, se vocês tiverem vontade de participar ou conhecer alguém que queira, por favor, compartilhe aí o link. E é isso, agora vai começar aí a live do Chandramukha Swami, eu aconselho muito vocês a acompanharem, muito legal. E também acompanhar o canal novo dele no YouTube, que é o Vedanta Sem Firula, né? Que é o Vedanta, para quem não conhece Vedanta, já tem o primeiro vídeo, daqui a 2 dias vão postar um novo, né? Então acompanhem lá, curtam, compartilhem o canal, que vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite, Hare Krishna.